Vamos agora para a leitura, então, da introdução desse livro maravilhoso, Energia ao Quadrado. Né? Vamos lá, introdução. O colapso da onda, quando aprendemos que estamos muito mal informados. A maior desilusão do homem é a sua convicção de que existem outras causas para o que lhe acontece, além do seu próprio estado de consciência. Neville Goddard, autor e místico da Ilha de Barbados. Muito conhecido nosso, né? Todo bom ilusionista entende que o ingrediente mais importante no repertório dos seus truques é a distração. Um mágico desvia a atenção da plateia do que ele realmente está fazendo e a direciona para alguma outra coisa que pareça muito importante, mas, claro, não é. Isso é o que temos feito. Desviamos a nossa atenção para o mundo físico. Os blefes do mundo sensorial fazem com que esqueçamos o fato de que o invisível, o que não podemos ver com os nossos olhos, é, na verdade, muito mais importante para a vida do que o visível. A física quântica nos diz que a energia invisível, mais conhecida como campo energético ou campo de potencialidades, como gosto de chamar, é a força básica que governa o mundo material. É o esquema que forma a realidade. Na verdade, nós sabemos agora que o universo é feito nada mais, nada menos do que de ondas e partículas de energia que se conformam com as nossas expectativas, opiniões e crenças. Energias sutis, pensamentos, emoções e consciência desempenham o papel principal nas nossas experiências de vida. Mas, por eles serem invisíveis, nós não os compreendemos ou os usamos a nosso favor. Mudar o mundo é uma simples questão de mudar essas expectativas e crenças. É fácil assim. Para trazer alguma coisa para o mundo físico, temos que prestar atenção não no que estamos vendo, mas no que queremos ver. Vibrações boas, 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 boas. Está acontecendo o fenômeno El Niño da consciência humana. Diane Collins, autora de Do You Quantum Think? Tá bom, pode perguntar. Como é que algo tão simples como um pensamento pode influenciar o mundo? Deixe-me lembrar a você que 100 anos atrás ninguém acreditava que canções cantadas pelos participantes de um programa de calouros, pudessem atravessar tijolos, vidro, madeira e aço e chegarem até o seu aparelho de televisão. Ninguém acreditaria que um telefone celular do tamanho de um baralho permitiria que você conversasse com a sua irmã que está a mais de 3.000 quilômetros de distância. Os seus pensamentos, igual às transmissões dos canais na televisão e a sua voz no telefone celular, são ondas vibratórias. Quando você escuta um rap, os seus tímpanos estão captando uma onda sonora vibratória. Quando você vê o Brad Pitt usando uma bengala ou a Madonna com uma única luva de couro na entrega do Globo de Ouro em 2012, você está vendo exemplos de vibrações de ondas de luz. E é isso o que os seus pensamentos são. Ondas energéticas vibratórias que interagem e influenciam o campo de potencialidades. Cada pensamento que você tem, já teve ou terá, uma vibração energética que encontra o campo de potencialidades se expandindo eternamente. Essas vibrações encontram outras vibrações, se entrecruzando num incrível labirinto de energia. Coloque energia suficiente junta e pronto, ela se torna matéria. Lembre-se do que Einstein disse: a matéria se forma da energia. O campo de potencialidades simplesmente acompanha a energia que você está emanando. E a vibração dos seus pensamentos atrai outras vibrações do mesmo tipo. Vejam esse pequeno exemplo. Há alguns anos, eu queria um espremedor de batatas. Não falei nada com ninguém, apenas disse a mim mesma: na próxima vez que você for ao supermercado, compre um espremedor de batatas. Naquela noite, a minha amiga Wendy, que estava arrumando gavetas na casa dela, passou lá em casa com várias coisas de que não precisava mais para saber se eu queria algumas delas. Entre os utensílios de cozinha,
Havia um espremedor de batatas. Noutra época, decidi que precisava rir mais na minha vida. E algumas semanas depois, comecei a sair com o Todd, um colega de trabalho que era muito engraçado e depois se tornou comediante. As coincidências que vemos na nossa vida são apenas energia e o campo de potencialidades em funcionamento. Na maioria das vezes, empregamos energia de forma descuidada, nos esquecendo do fato de que o que pensamos, dizemos e fazemos faz diferença, sim. Consequentemente, ativamos um poder limitado para seguir um programa padrão que não faz uso da imaginação ou das possibilidades. As pessoas pensam que Jesus é o princípio e o fim de tudo, porque ele era muito bom em manipular energia e matéria. Mas, como ele mesmo tão enfaticamente destacou, embora essas não sejam as palavras exatas dele, você também é horas. Sou mãe solteira, crio a minha filha sozinha. E esse não é exatamente o melhor estereótipo do mundo para se enquadrar. É quase como ser negro ou judeu, ou seja, desperta nas pessoas alguns preconceitos. As pessoas automaticamente esperam que eu seja pobre e viva às custas de programas governamentais. Essa opção é certamente um dos canais disponíveis para as mães solteiras, mas eu prefiro assistir a um canal diferente. Prefiro focar a minha atenção numa realidade diferente. Veja só o que coloquei no meu website. Pam Grout viaja pelo mundo a trabalho, é mãe amorosa, autora de vários livros da lista de mais vendidos, milionária e uma inspiração para todos os que encontram em seu caminho. Comecei focando a minha atenção em todas essas coisas 20 anos atrás, antes de ter a minha filha, antes de começar a viajar pelo mundo, ou de escrever o meu primeiro livro. E também muito, muito antes de gostar tanto de mim mesma. Focar a minha atenção no que eu queria, obviamente, funcionou, porque agora eu posso dizer com orgulho que todas essas coisas que eu disse antes são verdade, exceto uma. E vou deixar você adivinhar qual delas ainda não se manifestou. Até agora, já escrevi 16 livros, 2 roteiros, uma série de televisão e vários artigos para revistas que me permitiram não morrer de fome sem um trabalho regular de 9 da manhã às 5 da tarde. Escrevo um blog sobre viagens, geoclunesleepdare.com, que já me levou aos 7 continentes. Já escrevi sobre praticamente tudo, desde fazer bungee jumping na Nova Zelândia, comprar tapetes no Marrocos e participar da colheita do café na Nicarágua. Ainda não saltei de paraquedas de um avião, mas tenho que deixar alguma coisa para comemorar os meus 90 anos. O primeiro passo da iluminação espiritual: parar de se apegar com tanta intensidade à realidade convencional. Somos todos prisioneiros de uma boa história. Daniel Quinn, autor de Ismael. A realidade não é lá grande coisa. E não é forçar muito a barra dizer que tudo o que você pensa que é real, não é. Os físicos, já há uns 100 anos, não sabem o que fazer com o fato de que a visão clássica do mundo, de acordo com a física de Newton, não tem nenhuma relevância em relação à maneira com que o mundo funciona. O mundo subatômico, então, desafia toda razão e lógica, e a maioria dos cientistas, com medo de colocar em jogo as credenciais acadêmicas que conseguiram, ignorou o fato, de certa forma, de que a vida não é nem um pouco como ela parece ser. Na verdade, isso é tão maluco. Partículas surgindo do nada, o tempo desacelerando e acelerando novamente, partículas reagindo, se comunicando umas com as outras, mesmo quando separadas por milhares de quilômetros, que é a única coisa que os cientistas fizeram com essa informação até agora, é desenvolver tecnologias que nos permitem explodir uns aos outros, enviar e-mails, receber mensagens no celular e esquentar congelados no micro-ondas para o jantar. Mesmo os 2 principais fundamentos da realidade física, espaço e tempo, não são o que parecem. Esses 2 conceitos físicos não são nada mais do que ilusões de ótica extremamente convincentes. Os físicos como Bernard de Spagna, que recentemente ganhou um prêmio de quase $1,5 milhão, nos dizem que já é tempo de trocarmos
a nossa velha formação das leis naturais por uma outra, radicalmente diferente e mais precisa visão da realidade, na qual a consciência por ela mesma cria o mundo material. Muito embora todo físico na face da Terra saiba sobre esse universo maluco em que a matéria passa a existir do nada, e em que os elétrons podem saltar de uma órbita a outra sem viajar através do espaço interveniente, a maioria resolveu ignorar isso, dar de ombros e dizer com o mesmo desdém de sempre, que seja. Não é que eles estejam negando que isso aconteça. Como mencionei antes, eles já usaram a nova física para desenvolver o laser, transistores, supercondutores e bombas atômicas. Mas não podem sequer começar a explicar como esse mundo quântico funciona. Como o físico James Strath observou, nós encontramos uma parte do universo que nossos cérebros ainda não são capazes de entender. Poucos físicos corajosos estão começando a reconhecer que as preciosas hipóteses com que trabalham podem estar erradas. Estão admitindo que os dogmas fundamentais da realidade material já não se sustentam. Alguns são corajosos o bastante para admitir que a consciência por si só cria o mundo físico, como o Dr. Fred Alan Wolf, um físico mais conhecido como Dr. Quântico, diz. Parece que tudo se resume ao seguinte: o universo não existe sem que alguém perceba esse universo. Tudo que tenho para dizer é que é uma questão de tempo. Um curso em milagres, que é um programa de estudo individual em psicologia espiritual, que tenho praticado e ensinado há 25 anos, sempre defendeu a ideia de que a consciência cria o mundo material. Isso quer dizer que nós, seres humanos, decidimos antecipadamente como vamos viver a vida, que nós escolhemos de antemão o que queremos ver. O problema é que todos nós olhamos para o mundo como se estivéssemos zangados ou ofendidos de alguma forma. Tudo o que precisamos fazer para mudar o curso das nossas vidas ruins é superar o nosso permanente rancor em relação ao mundo para ativamente ver e esperar uma realidade diferente. Como sempre, devotamos toda a nossa atenção e tempo, toda a nossa consciência, se você preferir, para as coisas que não queremos. Mas isso é apenas um mau hábito, e como qualquer outro mau hábito, pode ser superado com consciência e dedicação. É o que não é. A ideia de que o mundo se constrói através das experiências dos sentidos não é mais adequada. Deixa eu ler de novo. A ideia de que o mundo se constrói através da experiência dos 5 sentidos não é mais adequada e, em muitos casos, não é mais válida. Kafka, Karagula, MD, psiquiatra. Turco. Entrou uma janela na frente aqui. Justamente agora, o planeta que você chama de seu está girando a uma velocidade de quase 1.500 km por hora e está orbitando ao redor do Sol a uma impressionante velocidade de 107 mil km por hora. Deixa eu ver aqui, o áudio está aberto aqui. Aí. Mas, a menos que tenha bebido alguns copos de cerveja, você provavelmente não tem consciência desse movimento. Esse é apenas mais um pequeno exemplo de como distorcemos a realidade. Acaba que quase todos os conceitos e ideias que aceitamos como já dados são distorções. Muito cedo, digamos que em algum momento perto do nosso nascimento, os nossos cérebros estabelecem um padrão de percepção e então começam a filtrar as coisas que se adequam a essa percepção. Em outras palavras, nós só conseguimos ter a experiência das coisas que estão de acordo com a nossa percepção muito limitada. Uma garota das Filipinas me disse que, quando ela chegou aos Estados Unidos, se passaram algumas semanas, talvez meses, até que percebesse de verdade que algumas pessoas eram ruivas.
pessoas que ela conhecia bem e com as quais lidava diariamente. Cabelos vermelhos eram algo que não estavam de acordo com o que ela tinha sido condicionada a ver e esperar. Então, por vários meses, ela ficou subjetivamente cega para os cabelos vermelhos, vendo-os como castanhos. Os cientistas sabem agora que o cérebro recebe 400 bilhões de bits de informação por segundo. Para dar a você uma ideia da quantidade de informação que isso significa, considere que seriam precisos aproximadamente 600 mil livros de tamanho médio apenas para registrar 400 bilhões de zeros. Não é preciso dizer que isso tem muitíssimo de realidade. Então, o que nós fazemos? Começamos a selecionar, começamos a restringir. Vou pegar esse bit de informação aqui e vamos ver. Esse aqui combina perfeitamente com a minha permanente ladainha em relação ao sexo oposto. Quando tudo foi dito e feito, estamos perto de alcançar os 2.000 bits de informação, ou talvez menos. Vá em frente, pode ficar de boca aberta à vontade, porque isso é mesmo muito impressionante. Estamos falando de 2.000 bits de informação a cada segundo. Mas aí é que está o problema. O que decidimos escolher para ver e usar é apenas metade de 1/1000º da porcentagem que está aí fora. Vamos fingir que cada ponto feito por uma caneta tinteiro é um bit de informação. Tenho treinado e o máximo de pontos que consigo fazer num segundo são 5. Mas vamos ser generosos e acreditar que você é um fazedor de pontos bem melhor que eu. Vamos supor que você consegue fazer 10 pontos por segundo, e novamente estamos assumindo que um ponto é um bit de informação. Para fazer tantos pontos quanto o seu cérebro é capaz de processar num segundo, leva 3 minutos e meio numa velocidade superior a 10 pontos por segundo. Mas se o seu cérebro estiver processando toda a informação disponível, 400 bilhões de pontos, levaria 821 anos. Os nossos cérebros continuamente saltam de uma possibilidade a outra e escolhem que bits de informação ver e em que acreditar, sem levar em consideração uma certa dose de preguiça, as coisas que escolhemos perceber, e não se engane, isso é uma escolha. São as coisas que já conhecemos. São coisas que decidimos há muito, muito tempo. Nós vemos, sentimos, provamos, tocamos e cheiramos não o mundo real, mas uma versão dramaticamente condensada do mundo, uma versão que os nossos cérebros literalmente inventam. O restante paira sem reconhecimento. John Mansell, neurocientista da Universidade de Harvard, diz: as pessoas pensam que estão vendo o que está realmente ali, mas não estão. Uma vez que o cérebro decide que bits perceber, constrói pontes entre as células nervosas, entrelaçando as fibras nervosas para criar caminhos neuronais. O ser humano médio tem 100 bilhões de células nervosas, cada uma delas com inumeráveis ramificações. Então, diferentes caminhos são construídos em cada cérebro. O mapa dos caminhos neuronais no seu cérebro e no de, digamos, Johnny Depp, são tão diferentes como um mapa de 2 estados bem distintos. Uma vez conhecendo os caminhos desse mapa, você para de viajar pelo restante do país. Onde vivo, no Kansas, nos Estados Unidos, há uma rodovia, a Interestadual 70, que é uma metáfora perfeita para isso. O Kansas, o estado em que se passa o Mágico de Oz, filmado em preto e branco, tem uma grande diversidade geológica. Há uma espécie de Grand Canyon em miniatura a noroeste, por exemplo, e uma imensa formação de rochas calcárias chamada Castle Rock, ou Castelo de Pedra, perto da cidade de Kimberley. Mas já que as pessoas que passam pelo Kansas raramente saem da Interestadual 70, ninguém tem a menor ideia de que essas formações geológicas existem. As pessoas simplesmente ignoram a beleza e a paisagem que vale a pena ser vista e chegam à conclusão errada de que o Kansas é completamente plano e enfadonho. Mas essa não é a realidade. Da mesma forma que quem planejou a Interestadual 70 optou por fazê-la na parte mais plana e de fácil acesso do Kansas,
Nós também construímos os nossos caminhos neuronais pelas rotas mais simples, aquelas que já percorremos muitas vezes antes. Mas isso não nos mostra a realidade. Não chega nem perto disso. Nós nem começamos a ver o que está aí para ser visto. Apenas 3 minutos e meio comparados com 821 anos. As estradas e rodovias do nosso cérebro se formam muito cedo. Quando nascemos, todas as possibilidades existem. Vamos pegar como exemplo a aquisição da linguagem. Em cada recém-nascido, existe a habilidade de pronunciar qualquer som em qualquer uma das línguas existentes. O potencial está ali, tanto para a língua portuguesa como para o alemão, por exemplo. Mas, muito cedo, os nossos cérebros estabelecem caminhos neuronais que reconhecem os sons de ouvido que ouvimos todos os dias, eliminando os outros sons das outras línguas. Todo mundo que fala português consegue dizer a frase: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas quando um chinês tenta aprender português, eles não têm mais os caminhos neuronais para dizer corretamente os R's. Então, essa é a razão para que o lá rato roeu vire o lato roeu. Como não quero que ninguém me chame de etnocêntrica, então devo dizer que já tentei várias vezes falar alemão e descobri que os meus caminhos neuronais para essa língua foram cortados de uma vez por todas. Talvez o melhor exemplo de como as nossas mentes criam a própria realidade virtual sejam sonhos comuns e nem um pouco interessantes que temos todos os dias. Quando o apresentador de TV apareceu na minha casa na noite passada com uma câmera, fazendo perguntas embaraçosas, parecia mesmo de verdade. Mas, quando o despertador tocou, o apresentador e aquele programa de entrevistas virtual desapareceram como uma bolha de sabão. O nosso caminho neuronal estabelece reprises do que já aconteceu antes, como uma criancinha de 3 anos que insiste a ver a pequena sereia de novo e de novo e de novo. Nós nos agarramos às nossas mais distorcidas ilusões com uma tenacidade feroz. Tire as suas mãos sujas das minhas ilusões. Mesmo que isso nos faça infelizes, preferimos botar fé na infelicidade que construímos. Observamos as coisas e elas ganham forma. Para isso não é preciso ter fé, é preciso ter imaginação. Se fica claro nos seus pensamentos, está vindo na sua direção neste exato momento. Richard Bach, autor de Ilusões e outros romances metafísicos. Sinceramente, acho que aprender a transformar energia é algo tão importante que devia ser ensinado às crianças nas escolas, assim como aprender a ler, escrever e fazer contas. E tudo começa com uma intenção, a força que existe por trás de tudo. A energia é o combustível, a carga elétrica que estabelece um campo ressonante e envia ondas de probabilidades para o campo de potencialidades. Esther Hicks, que é facilitadora dos trabalhos de Abraham Hicks, chama isso de lançar o foguete do desejo. Dedicar atenção gera matéria. No minuto que você faz uma intenção, você cria essa intenção. É instantâneo. Passa a existir como algo real. Você não vê porque ainda está agindo numa linha de tempo linear. Você ainda está preso ao velho adágio que diz que criar coisas leva tempo. Então você continua trabalhando e esperando. Você continua seguindo os 7 passos do livro de autoajuda do momento. Mas veja só o que a física nos diz. As coisas no mundo quântico não acontecem em passos. Elas acontecem imediatamente. Então, as coisas que você pretende ter, no minuto que você pretende tê-las, passam a existir.
Mas, como o gato de Schrödinger, um famoso experimento mental realizado em 1935 pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. A primeira acertei, a segunda errei. Erwin Schrödinger. Você está apenas consciente da realidade que escolheu observar. A manifestação física permanece encoberta, fora da sua consciência presente. Físicos de ponta nos dizem que a vida é multidimensional, mas a maioria de nós está presa à nossa realidade física de uma só dimensão, restrita ao que podemos experimentar com os 5 sentidos. O que nós experimentamos com esses pretensamente infalíveis instrumentos de observação não é nada mais do que aquilo que decidimos procurar. Não é nem mesmo aquela velha questão do ovo e da galinha. O que vemos, experimentamos e sentimos com nossos 5 sentidos sempre vem depois da decisão de ver, experimentar e sentir. Comparo a consciência a um gigantesco arranha-céu. Posso viver no 2º andar, mas a coisa que criei com o meu pensamento está lá, no alto, no 17º. Até que eu chegue lá, me parece que está faltando alguma coisa que ainda estou esperando. Uma outra ótima analogia é o aparelho de televisão. Se você tem TV a cabo com inúmeros canais à sua disposição, basta apenas pegar o controle remoto. Mas só pode assistir a um canal de cada vez. Quando você está assistindo a uma comédia, dando gargalhadas com os personagens e suas excentricidades, está completamente inconsciente do que está passando nos outros canais. É por isso que é muito importante sintonizar no canal que você quer. Não perca o seu tempo com a realidade da qual você está tentando sair. Sintonize apenas na sua intenção. Razões por que sintonizamos em programas que não gostamos. Nós vivemos num mundo que valoriza limitações. Dama Kibes, autora de This Time I Dance. Nós não estamos aqui realmente aqui. Nós não estamos realmente aqui. Não neste momento. O agora é o centro do poder. É por isso que é tão fácil para um yogi que conscientemente consegue limpar a estática mental, alterar a própria frequência cardíaca, pulso e outras funções corporais. Se você não está realmente aqui, a sua mente não está disponível para fazer o que você está pedindo que ela faça. É imperativo praticar conscientemente, manter a consciência a cada momento. Do contrário, você está agindo a partir das velhas crenças arraigadas, crenças que você recebeu antes de ter 5 anos de idade. Você realmente quer que uma criança de 5 anos comande a sua vida? Quando percebo que a minha consciência está fora do aqui e agora, o que infelizmente acontece na grande maioria do tempo, gentilmente me lembro dessa analogia. O motorista do Sedex entrega na minha casa tudo o que eu quiser. Mas, se eu sair de casa, não vou perceber que isso aconteceu. Peraí. O motorista do Sedex entrega na minha casa tudo o que eu quiser. Mas, se eu sair de casa, não vou perceber que isso aconteceu. Estarei por aí, procurando substitutos insignificantes para o que eu realmente quero. Todas as coisas já estão aí, desde que eu traga a minha consciência de volta para a intemporalidade do agora. 2. Nós achamos que é muito difícil. O poder de criar a realidade com os nossos pensamentos é algo muito fácil e simples. Não há o que discutir. Mas continuamos a dizer aos nossos amigos, especialmente a nós mesmos, que é difícil, ou que ainda estamos tentando conseguir. Apenas repare nos próximos dias com que frequência você afirma que é difícil ou que é um grande desafio. Preste atenção com que frequência você diz: as coisas sempre são assim,
Ou, isso sempre acontece na minha família. Passamos tanto tempo falando sobre o que não funciona que perdemos o ponto central, isto é, que nós temos o poder de criar algo exímio. 3. Nós espreitamos a negatividade. O que nós estudamos? Doenças, problemas e calamidades do passado. Para o que nos preparamos? Emergências. Nós adoramos mergulhar nos problemas e nos perguntar: o que está errado? É um velho modelo e precisa ser totalmente transformado. Uma vez que a gente começa a procurar pelo que está certo, as nossas vidas vão começar a se movimentar em inimagináveis e emocionantes novas direções. E aqui está a verdade. Toda coisa errada, que na verdade não é nada mais do que um julgamento precipitado, tem um outro lado. A falta é o outro lado da abundância. A doença é o outro lado da saúde. Ambas as ideias existem ao mesmo tempo. Ambas são verdadeiras. Ao escolher ver apenas um dos lados, o outro aspecto igualmente provável fica escondido. Infelizmente, enquanto vive na consciência do espaço e tempo, você pode apenas observar um lado da moeda de cada vez. Mas é importante se dar conta de que o outro lado é tão real quanto o que você está vendo e que a qualquer momento você pode simplesmente virar para o outro lado. Os opostos, como abundância e falta, por exemplo, são ambos verdadeiros. É uma questão de em qual realidade você prefere viver. 4. Puxa vida, nós achávamos que tínhamos entendido. Uma vez que você define alguma coisa, não a questiona. Uma vez que você sabe alguma coisa, ela se torna realidade. Mas saber uma coisa é excessivamente restritivo. Falando quanticamente, isso provoca um colapso da onda, não deixando espaço para o mistério, para a maravilha e para as novas descobertas. Pense sobre isso. Se você está carregando um livro numa das mãos e na outra uma sacola do supermercado cheia, não há como pegar mais nada. Se você pode ter muito conhecimento e uma série de diplomas emoldurados e pendurados na parede do segundo andar, aquele arranha-céu. Emoldurados e pendurados na parede do segundo andar daquele arranha-céu, desculpe. Mas lembre-se de que existem vários outros andares, ou seja, dimensões. E tudo que você sabe pode bloquear as potencialidades. Quinto, a nossa mente é tão poderosa que pode criar algo fora dela, que seja mais poderoso ainda. Essa é a razão pela qual é essencial, quando for fazer as experiências, suspender o julgamento por tempo suficiente para acreditar que elas vão funcionar. Se você está convencido do monte de bobagens tamanho família em que acredita, vai reunir dados que apoiem o seu ponto de vista. Nós não praticamos de verdade. É o sexto. Nós não praticamos de verdade. Usar o campo de potencialidades para direcionar a sua vida é um exercício intelectual, não é teoria. É uma prática, como aprender as escalas musicais ou a jogar ping-pong. Um grande jogador de futebol pode começar a brilhar em campo aos 18 anos, mas já acumula anos de treino e de outros jogos e ainda dedica boa parte do seu dia a se exercitar fisicamente e treinar. Você não pode saber a sabedoria. Você só pode ser sábio. E é aí que este livro entra. Deixa eu só ver uma coisa aqui, amigos. Falta muito aqui ainda? Vai até a 51. Eu acho que é bom a gente encerrar, né? Tava vendo aqui, falta 12 minutinhos para as 11. Tudo bem se eu parar aqui? É ruim porque, putz, tá super legal, né?
Então, ó, nós encerramos no 6, tá? Nós não praticamos de verdade. Usar o campo de potencialidades. Tudo bem? Para não ficar muito tarde para vocês. Tudo bem. Eu tive a intenção de iniciar um pouquinho antes do seu, Roberto, de onde você tinha parado, e eu não percebi que, na verdade, foi tipo 2 páginas inteiras antes. Acabou tomando um pouco do tempo, tá? Desculpem. Mas vamos lá. Então, estamos na página 39, tá? 39 aqui do PDF. Tá bom, amigos? E aí, Ok. gostaram? Podem falar. Temos 10 minutinhos só, hein? Então aproveita para falar um minutinho cada um. E o que vocês acharam dessa parte, né, da introdução? Já deu para sacar qual é o potencial desse livro? O potencial é muito grande, né? Para a gente saber que nós não estamos operando nem uma uma ínfima parte, né, do que a gente pode operar, é bom demais. É um pelinho do cílio que a gente faz só. Só um pelinho. Só. Exatamente. Muito bom, muito animado com isso. Nossa, eu achei. Gente, assim, muitas das coisas que eu vi daqui, eu já li esse livro e eu já tinha colocado isso no meu DNA, né? Muita coisa. Agora, lendo novamente, nossa, quanta coisa escapou. Quanta coisa escapou. E quanta coisa eu coloquei também em prática. Poxa, que legal. Quanta coisa eu memorizei, né? Memorizei não só porque eu pratiquei e pensei, né? Então é um livro para você ler pensando, ler raciocinando. E, e sendo humilde, vai dar para a gente fazer uma boa virada, viu? Veja que abundância e escassez são só os dois lados da mesma moeda, né? É só a gente decidir que lado que nós queremos olhar. E eu sei que dói, tá? Fazer escolhas dói. Eu diria o seguinte, não é que crescer dói, eu não acredito que crescer dói. Muita gente fala, crescer dói, e não sei o que lá. Eu não sinto assim. Mas eu senti dor ao escolher. Eu tô aqui agora, por escolha. E quantas escolhas diferentes eu venho fazendo, principalmente da pandemia pra cá. Muitas escolhas. E tô feliz pelas escolhas que eu fiz. Então, coragem. Vai doer, provavelmente. O antes. Depois, vocês vão, nossa, ficar leve. Mas até escolher que lado olhar, dói. Porque a gente fica olhando o lado que a gente está deixando. E aí a gente percebe o quanto nós somos apegados àquele status quo. Experimentem fazer uma escolha hoje. Desafio. Façam uma escolha hoje. De escolher olhar para o outro lado. Só para ensaiar, entendeu? Não tem problema. Amanhã você pode voltar. Amanhã você volta. Mas só hoje. Corre dar uma olhadinha pro outro lado. É o que eu tinha para falar. Agora vocês. E corre aí, tem 8 minutinhos só. O Beto se segurando. O Mário tá mudo, o Marcos também. O que aconteceu? Cadê? Rose, vocês não estão me ouvindo? Não, estou me segurando, não. Eu lido com escolhas todos os dias e atendendo os clientes que fazem análise, que precisam fazer escolhas, eu sei que isso que você falou é muito verdadeiro. As pessoas mandam um textão gigantesco porque elas estão tendo que deixar uma coisa que é limitante, que faz mal, que elas não gostam. Mas ainda há pouco, um pouquinho antes de começar, eu estava falando com uma pessoa sobre isso e ela falou, mas eu tenho medo. Eu falei, porque é novo, porque você ainda não olhou para isso. É só por isso que tem medo. Quando você olhar, o medo vai embora. Porque o medo é o quê? A falta de conhecimento daquele outro lado da moeda, né? Uhum. É a outra polaridade, né? É outra polaridade. Eu E estou muito assim, animado. Já li o livro também, igual você falou, e muitas coisas que eu estou vendo agora eu não tinha percebido antes. pois é, e que bom. Gratidão, amigos, por terem aceitado, né, ler esse livro. Não é verdade? Gratidão mesmo. Está sendo bom demais. Olá, pessoas. Olá. Eu estou Olá. falando olá. Dá pra ouvir? Ah, dá pra ouvir? Dá. Levanta aqui. Não, não precisa. Dá pra ouvir perfeitamente. Então tá bom. Bom Liga, dia. Marcão. E aí, gente, tudo bem? Show. Nossa, agora que eu tô percebendo que eu tô extremamente careca. Tá até brigando, né? Verdade. Brincadeira. Novo look. Vamos direto ao falar do tempo. Meu, vou ser muito, muito sincero. Fiquei confuso nessa introdução, viu? Eu tava lendo e relendo, falei, meu Deus do céu, quantas palavras esse cara usou nessa introdução. Tanto que eu vou ler de novo para ver se eu tenho uma outra percepção, né? Eu gostei muito quando ele começou a falar sobre o assunto das outras dimensões.
É uma coisa que eu já tinha visto isso no determinado momento da minha vida, não de forma de estudo, mas de forma de curiosidade mesmo, né? E é uma coisa que eu acredito muito, eu tenho muito isso dentro de mim, de que existem outras dimensões e que existem formas de acessá-la. A questão é como, né? E aí ele traz a questão dos cinco sentidos, que nos limitam até determinada dimensão. Isso eu achei bem interessante. E o que me chamou a atenção foi o ponto que ele... Dois pontos, né? Um ponto negativo, que ainda vou reler novamente, né? Para ver se é isso mesmo que eu entendi. Que é quando ela fala da questão de que ela não consegue falar o alemão, porque alguma coisa neural, né? Ela não tem mais o caminho neural. E aí quando eu li aquilo, eu falei, tá, mas e aí a questão do Neville Goddard, que ele fala que é o princípio da imaginação, né? Toda aquela coisa da gente cocriar, e aí como que fica? Né? Até que ponto que a nossa parte neural influencia em a gente cocriar algo, né? Então eu quero ler de novo essa parte para ver se eu entendi errado, enfim. Mas eu achei bem interessante as razões por que sintonizamos em programas que não gostamos, a forma que ele colocou, né? Ele literalmente resumiu, né? Toda essa parte que a sociedade acaba educando a gente, né? Condicionando a nossa mente, né? De acordo com a nossa realidade, enfim, que a gente não pode, que a gente não é capaz. O nosso cérebro também tem aquele fator o fator preguiçoso, né? De não deixar que a gente faça muito esforço, enfim, que é proteger a gente, né? Mas eu achei bem interessante porque ele é, como você falou, Stella, que ele é um livro que você raciocina muito, você utiliza muito o raciocínio desse livro. E eu percebi isso já na introdução, né? Então isso me deixou bastante curioso, né? Dos próximos capítulos em colocar em prática. Realmente fazer escolhas não é uma tarefa fácil, é um desafio. Dependendo do momento da sua vida é desafiador, mas em determinado momento também pode ser muito simples, né? Acho que quando você muda ao lado da balança, quando você olha para aquilo que você quer com uma força, com um desejo, e você está realmente sintonizado naquilo, eu acredito que fazer escolhas fica sendo mais fácil ainda. Em outros momentos, não é tão simples. Né? Você abrir mão de coisas não é simples, você abrir mão de certos hábitos, às vezes pode ser desafiador, né? Mas o mais importante é você, na minha visão, é você tomar uma decisão. É uma coisa que que eu ouvi nos últimos 7 anos é tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, não tem o que fazer. Você vai ficar vivendo nesse ciclo pro resto da sua vida, né? Mas eu estou bem ansioso para ir para colocar em prática as tarefas do livro. Gratidão, Marcão. Essa hora que ela falou como chama? De não aprender o alemão, na verdade ela tá fazendo uma brincadeira. Ela fez uma brincadeira, né? Tipo assim, percebi, tipo assim, meu pai, ele começou o curso de inglês 9 vezes, 9 vezes, e ele desistiu as 9 vezes, porque ele não conseguia pronunciar as palavras, então ele se sentia envergonhado e desistia. Então isso que ela quis dizer, né? Que ela foi tentar falar alemão várias vezes e não conseguia falar o que eles falam, né? Igual o pastel de frango. Desculpa aí, interromper. Mário, Não, você entendi agora. Entendi. Eu entendeu? confesso que o lato, a roupa, eu chorei aqui. Isso! Ela é engraçada, tá? Vocês não curtiram. Mário, gostaria de comentar? Deu certo. Desmutei com o meu nariz. Desmutou o seu nariz, boa. Aí, enquanto estou lavando a louça aqui. Não, bacana. É, não tem nenhuma informação diferente do que a gente já viu, né? Mas é interessante as analogias que ela faz. Né? É aquilo mesmo. Dentro da consciência, depende de onde a gente bota a atenção. Né? E a gente é doutrinado aos paradigmas de quando a gente nasce, da sociedade, e quando a gente fica. A gente se infiltra dentro daquela verdade, aquilo lá, para sair daquilo e mudar, né? A gente tem que assumir a responsabilidade, né? Não é uma coisa que agora, você vê um texto desse, você fala assim, tudo que acontece com você já aconteceu, foi você que fez, entendeu? Você que pôs atenção, você que criou isso, né? Isso vai, porque é mais fácil de justificar, né? Mais fácil de sempre ter uma fuga. O nosso, sei lá, cérebro, preguiçoso, nós mesmos somos. Então, as tomadas de decisões, e vocês para ver do outro lado, é dolorido por conta disso, né? A gente tem que tomar ação, tem que assumir a responsabilidade e fazer. É muito mais simples não fazer nada. É muito mais simples simplesmente reagir às consequências, reagir aos nossos cinco sentidos, né? Do que a gente criar e é muito mais difícil. Por isso que a minoria cria e a maioria reage. Né? É interessante. Vamos em frente. Você também para ver as experiências práticas aí. Beleza? Maravilha, Mário, gratidão. Deixa eu mudar aqui para o meu nariz. Vai botar com o nariz. Eu muto você.
Ah, não consigo mutar. Rose, gostaria de comentar? Oh, dormiu? Bom, enquanto a Rose não desmuta, só vou falar uma coisinha. Aqui, ela falou sobre vários aspectos de física quântica, tá? Não sei se vocês estão acostumados, eu dei uma palhinha sobre essa parte de física quântica no curso HQI 2, parte 2, o curso básico 2, que é, por exemplo, o gato de Schrödinger, esse eu não cheguei a comentar. Mas eu só vou passar, porque às vezes a pessoa que está no YouTube não sabe. Mas a experiência mental, isso é uma experiência mental, tá? Que esse Erwin Schrödinger faz, é assim. Ele fala que, colocando um gato dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa tem uma substância radioativa, tá? E que, eu não sei se é o gato que pega ou o gato que toca nessa substância, mas é tipo assim, ele tem 50% de chance exatamente 50% de chance de estar vivo e 50% de chance de estar morto. Então, esse é um paradoxo, um paradoxo, porque assim, como que alguém está vivo e morto ao mesmo tempo? Tá? Então, aí vem as escolhas. Então, eles falam assim, que no final, quem abre a caixa é que escolhe se o gato está morto ou se o gato está vivo. Olha que loucura que é você pensar nisso. É meio a meio, exatamente meio a meio. Então, ou seja, vamos supor que aqui tenha 5 pessoas, aqui tem 10 pessoas aqui nessa sala. 5 vão ver o gato morto e 5 vão ver o gato vivo. Tá? Então, é para pensar. É um experimento teórico que é para pensar. Né? E outro experimento que ela falou aqui, de que duas partículas se conversam a milhões de quilômetros, chama-se efeito fantasmagórico à distância. Então, quem quiser pesquisar sobre essa parte da física quântica, o que é colapso da onda também é legal a gente entender melhor o que é, porque vai ter umas palavrinhas assim que, se a gente entende a parte teórica mesmo, a parte científica, dá uma olhadinha aí nos físicos quânticos, a gente vai absorver melhor, entender melhor a poesia que tem, a poesia científica que tem por trás desse livro, tá bom? Então, essa é uma dica para todo mundo que está lendo aqui com a gente, tá bom? Não quero me estender mais, estamos aqui a 11 horas e 5 minutos, né? Tivemos aí alguns contratempos extras dessa vez, e tá tudo certo. Gratidão, Beto, pelo socorro, né? Eu vou colocar aquele trecho que você leu e depois só o pedaço em diante, tá bom? Aí fica assim, copilotado por 2 aí. Valeu, valeu. E breve vamos começar as experiências, mas saboreiem esse pedacinho de novo, tá? Aqui ela tá dando bastante dica que quem veio só até aqui, se decidir, já tem um flip. Fechou? Turma, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Até semana que vem, se Deus quiser. Nós quisermos também, né? A gente tem que decidir. Até semana que vem, valeu.